Salve, torcida vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gilbert, comigo, Matheus Gilbert, um sextou nesta sexta-feira com informações para vocês aqui, sempre deixando vocês antenados das notícias e informações do nosso Vascão, hoje com um assunto que eu acho que é o principal de todas as mídias do Vasco, a preparação do Vasco para o jogo contra o Santos e para a estreia da Copa Sul-Americana, as duas estreias na verdade, né? A estreia do Campeonato Brasileiro contra o Santos e a estreia da Copa Sul-Americana contra o Melgar na altitude. Vou contar como está sendo a preparação do Vasco, a reta final de preparação, afinal, hoje é sexta-feira, o Vasco faz o último treino amanhã no sábado pela parte da manhã, antes de ir para a concentração e se concentrar para a partida contra o Santos. Vou falar sobre o que vem acontecendo, os testes que foram feitos e sobre um jogador que tem se destacado bastante durante os treinos, um argentino aí que o Vasco contratou nessa janela, hein? Acho que vocês já devem saber esse spoiler que eu dei. Além disso, vamos falar também sobre uma notícia que foi dada ontem pelo GE sobre o dono do Rock in Rio, ou a empresa que faz o Rock in Rio, estar inclusa ou estar em negociações com o Vasco também para assumir e para gerir o novo estádio de São Januário assim que a reforma for concluída, para gerir shows, eventos, enfim. Essa empresa estaria sendo cotada e eu vou trazer informações aqui para vocês, inclusive que eu recebi ontem pela parte da noite, que divergem um pouco, entre aspas, não tanto, mas divergem um pouco da informação dos colegas do GE, do Rafael Zarco, da Luísa Sá. Enfim, galera, antes de mais nada, eu queria pedir para que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o seu like, né? É muito importante que você faça isso, compartilhasse bastante. Você que é vascaíno, tem grupo de Vasco no WhatsApp, compartilhe esse vídeo aqui para o pessoal ver, fala que é um vídeo de verdade, é um vídeo que não vai te induzir ao erro, como algumas páginas e pessoas fazem, de capas que te induzem ao erro, às vezes com bomba, enfim. Aqui não vai ter, aqui vai ter só notícia informativa exclusiva, mas a verdade, se não tiver notícia, não vai ter capa para vocês acessarem o link, para vocês virem aqui no meu canal para me dar engajamento. Não vai ter isso no meu canal, sempre terá a verdade. Então, se você tem grupo de WhatsApp do Vasco, compartilha esse vídeo por lá e pede pro pessoal acessar agora, porque tem informações principalmente sobre o Vasco, que vai a campo contra o Santos e contra o Melgar também. Bora para mais um vídeo, pessoal. O Vasco se prepara e entra em reta final para o jogo contra o Melgar e contra o Santos, principalmente contra o Santos no próximo domingo. O Vasco que vai completar amanhã 3 semanas de preparação para o jogo contra o Santos. 3 semanas muitíssimas importantes para o Vasco, né? Porque o Vasco vem num início de ano não tão bom, não tão agradável para a torcida do Vasco, muita gente não gostando. O Vasco foi o time que menos finalizou no Campeonato Carioca, dentre todas as outros times, no caso, times pequenos inclusos que caíram também. O Vasco finalizou menos que o Bangu, a média de finalizações do Vasco. Então muitas coisas incomodaram o Vasco, tanto externamente, no fator torcida, quanto internamente, e o Vasco usou essas 3 semanas, né? Amanhã irá completar 3 semanas, aproximadamente 20 dias ali de preparação, para que o Vasco conseguisse treinar o time, para conseguir ajustar o time, ter uma escalação padrão, porque o Vasco trocou muito de escalações, principalmente no meio campo. O Vasco sempre utilizando dupla de volantes diferentes, ou é Hugo, ou é Paulinho, ou é Hugo e Cucão, Hugo e Jair, né? Enfim, foram vários testes que o Vasco fez nessa primeira parte de ano e que essas 3 semanas de preparação serviram para aprimorar e corrigir alguns erros que foram cometidos, né, no início do ano. Pois bem, o Vasco, como eu falei, encerra sua preparação amanhã e tem alguns destaques, tá? Alguns jogadores que estão se destacando no treinamento. Benjamin Garré é um jogador que tem se destacado bastante nos treinamentos nas últimas semanas. É um jogador que, pelo que eu consegui apurar, tem se entrosado com o elenco, entrosado com o Verratti, inclusive as famílias, as esposas, tem se conversado, tem se falado, e é um cara que tem jogado bastante nos jogos, treinos e também no treino. Inclusive eu dei essa informação aqui na semana passada, antes mesmo no jogo contra o Maricá, que Benjamin Garré, contra o Boa Vista no caso, que Benjamin Garré tinha ido muito bem contra o Maricá, naquele jogo treino que o Vasco ganha por 4-2. Ele atuou no caso como meia, revezando muito com o Nuno Moreira ali, quando um ia pro meio, o outro ia pro lado, enfim, era um revezamento de posições. E
Nessa última semana, Benjamin Garré foi testado no time titular, mas na sua posição de origem, na ponta direita, no lugar de Ryan. Vou falar o time aqui para vocês que está sendo testado pelo técnico Fábio Carille nessa última semana. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, novidade, porque o Maurício Lemos foi contratado para ser titular e durante essa primeira parte do ano ficou mais como preparação, se preparando para o que vem adiante, no caso. Muitos jogos em sequência. Lembrar que Maurício Lemos não é um jogador que faz muitos jogos por temporada e pelo que eu também pude apurar, essa primeira parte do ano serviu mesmo de preparação para o jogador aprimorar a parte física, melhorar as questões de lesões, enfim, de possíveis lesões, não correr tanto esse risco. Vale lembrar que o Vasco não é um time que tem muitas lesões musculares durante a temporada. O Vasco tem um departamento médico muito bom, um departamento médico que vem sendo elogiado, inclusive nas últimas 2 temporadas de Campeonato Brasileiro. É o time que menos tem lesões, inclusive ano passado com mais jogos do que alguns times e menos lesões. Enfim, Maurício Lemos e Lucas Piton. Hugo Moura, Paulinho, o técnico Fábio Carille decidiu manter, né, essa dupla de volantes que jogou contra Nova Iguaçu pela Copa do Brasil e pelo Flamengo, fazendo alguns ajustes. O jogo contra o Flamengo não foi tão agradável aos olhos do técnico dessa dupla de volante, muita desorganização, às vezes um subia para fazer a marcação-pressão e deixava o meio muito aberto. O técnico Fábio Carille decidiu corrigir um pouco isso durante esses treinamentos, durante essas 3 semanas de treinamentos, né? Felipe Coutinho retornou ao time titular depois de se lesionar contra o Flamengo. Acabou que ele não perdeu nenhum jogo. Essas 3 semanas serviu de preparação para o jogo e para o que tem a vir para o restante da temporada, com os jogos da Copa do Brasil, Sul-Americano, Brasileiro, uma sequência intensa. Essas 3 semanas serviu para recuperar Felipe Coutinho e o preparar para o que vem adiante também na temporada. Garré pela ponta direita, Nuno Moreira pela ponta esquerda e Pablo Verratti. Essa foi a escalação base e que provavelmente vai entrar para estrear contra o Santos no Campeonato Brasileiro. Lembrando, domingo às 18h30, Vasco e Santos se enfrentarão sem Neymar. Podia ser um duelo de Coutinho contra o Neymar, mas não teremos Neymar nessa partida. Enfim, galera, inclusive, não tenho certeza, mas muito provavelmente não será a mesma equipe que será utilizada contra o Melgar, sobre que o Vasco tem feito planejamentos, e alguns jogadores, inclusive como Pablo Verratti e Coutinho, podem ser poupados na partida contra o Melgar, para dar um pouco mais de fôlego à equipe, até porque é uma sequência muito pesada de jogos, 11 jogos em 33 dias. O Vasco vai ao Peru, no interior do Peru, uma viagem desgastante, depois vai a São Paulo enfrentar o Corinthians, só aí terá uma pausa de 2 jogos em casa contra Porto Cabejo e Sport. Então por isso o Vasco vai decidir poupar alguns dos seus atletas nessas partidas, no caso, que intercalam um pouco tempo de espaço de treinamento. Enfim, sobre a partida contra o Santos, ingressos esgotados, tá, galera? O Vasco comunicou hoje pela manhã que todos os ingressos foram emitidos, todos os ingressos foram esgotados. Teremos casa cheia e muito apoio, e é a obrigação do Vasco vencer o Santos em São Januário, até porque são equipes, na minha visão, que se equivalem, equipes que têm o mesmo nível de nível técnico, nível físico, enfim, são equipes, na minha visão, que se equivalem. O jogo como o jogo é em São Januário e a casa vai estar cheia, lotada, e o Vasco teve 3 semanas de preparação, é obrigação do Vasco vencer o Santos em casa. Obviamente o futebol não é uma caixa de surpresas, não é uma matemática exata, mas em casa o Vasco é forte e com o apoio da torcida tem tudo para surpreender o Santos e vencer a primeira partida do Campeonato Brasileiro em São Januário. Pois bem, galera, muito se comentou também sobre um acerto do Vasco com uma empresa que gere o Rock in Rio, no caso, que promove o Rock in Rio, né? O GE postou essa notícia ontem através dos jornalistas Rafael Zarco e Luísa Sá. O que eu pude apurar, né, é que diferente do que a matéria traduz, no caso, é que o Vasco ele não assinou um memorando de entendimento, não assinou uma carta de entendimento com esse grupo, nem com o Roberto, no caso, que é o responsável por isso. A negociação com o Vasco é com outra pessoa, né? E foi feito o quê? Foi assinado um NDA, e por isso eu não consegui muitas informações sobre isso, né? Foi o que eu consegui descobrir. Foi um NDA assinado, não uma carta de intenções, o NDA mesmo, por isso que o Vasco não tem divulgado tanto, né? E a princípio não seria uma negociação com esse cara, que é o Roberto, no caso. Vou até conferir aqui, para não
Roberto Medina, isso aí, o empresário Roberto Medina, muito famoso no Rio de Janeiro. A negociação não seria com ele, não tem nada a ver com ele. Obviamente tem a ver com o Rock in Rio, mas não necessariamente com ele se passa a negociação. E existe o NDA assinado, por isso o Vasco não vai comentar muito sobre esse caso. Além disso, galera, eu vou falar muito sobre Levinciano, que deu uma entrevista hoje pela manhã para o canal VDG Cast e revelou que não pretende se candidatar no momento à eleição de 2026. Além do mais, ele disse que está preparado para ser CEO da SAF do Vasco. Se sente preparado para ser CEO. Estou pronto e preparado para isso, agora e sempre. E também falou, não me vejo concorrendo com ele, não me vejo concorrendo neste momento à eleição de 2026. E sobre o Levinciano, rapaziada, o que vocês acham? Vocês acham que ele deve concorrer em 2026? Vocês acham que ele deve ser o CEO da SAF do Vasco? Comente aqui embaixo a sua opinião sobre Luiz Roberto Levinciano. Um político complicado, um político polêmico, mas eu queria que vocês opinassem aqui sobre o que vocês acham dele. Acham que ele deveria se candidatar em 2026? Acham que ele deveria ser CEO do Vasco? Comente aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Enfim, galera, o vídeo de hoje foi este, um vídeo com curtas, informações mais curtas no caso, nem tantas exclusivas, mas para informar você que não consegue ter acesso ao Instagram e o Twitter toda hora, informando o que se passa por aqui no canal do Gilbert. E quando tiver informação exclusiva, vou dar aqui também, como eu falei, do Dylan Borreiro, de outros jogadores que eu citei nessa janela de transferência que passou. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e é nóis.